Esse mês é o mês da ressurreição. Logo nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Não existe unanimidade entre as igrejas cristãs para uma série de doutrinas. Ledo engano pensar que as igrejas pentecostais são todas unânimes sobre o evento do Espírito Santo. Ledo engano pensar que os reformados calvinistas são unânimes sobre a predestinação. As igrejas diferem na abordagem das diferentes doutrinas. Algumas creem na Trindade, mas há igrejas cristãs que não creem na Trindade. Algumas igrejas não batizam nas águas e encontram uma razão teológica para não batizar as pessoas nas águas. Há igrejas que batizam por aspersão, jogam um pouco d'água na cabeça. Outras batizam por imersão. Algumas igrejas batizam crianças, outras não batizam crianças, só batizam adultos. Algumas igrejas acreditam no pecado original de Adão e Eva, como sendo um casal real que viveu num paraíso que o GPS detectaria com coordenadas de longitude e latitude. Outros acreditam que Adão e Eva e o pecado do primeiro casal é uma metáfora bíblica, dentro de um relato mítico. Alguns afirmam que não existe pecados grandes e pecados pequenos. Outras igrejas acreditam que existem pecados veniais e pecados mortais. E nem na hierarquia das doutrinas as igrejas concordam. Para algumas igrejas, algumas coisas são menos importantes e outras são mais importantes. Em algumas igrejas, o livre-arbítrio e a discussão sobre o livre-arbítrio é fundamental. Essas igrejas se chamam igrejas da linha teológica de Armínio. Outras igrejas colocam no topo da hierarquia doutrinária a soberania de Deus. Essas igrejas se chamam igrejas calvinistas, na sua grande maioria. Então, em algumas igrejas, fala-se em línguas estranhas, no fenômeno da glossolalia. Outras igrejas não ligam muito para esse fenômeno. Paulo, entretanto, diz que há uma doutrina que não pode ficar fora de nenhuma igreja que se diga cristã. E segundo Paulo, esta doutrina que não pode ficar fora de nenhuma igreja que se diga cristã é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo chega a ser radical. Na carta que escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 17, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, e vocês ainda estão em seus pecados. Pedro também insiste nesse ponto, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo de número 15, ele diz assim aos judeus da sua época:
Vocês assassinaram Jesus, o autor da vida. O que é um paradoxo. Como é que alguém pode assassinar o autor da vida? Mas Paulo resolve esse paradoxo dizendo: Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas deste fato. Aliás, a comunidade cristã inicial, primitiva, se espalhou e se multiplicou no mundo antigo com esta mensagem: o Senhor vive. E essa mensagem, obviamente, tinha implicações na metafísica do pensamento grego. Como é que pode alguém que estava morto voltar à vida? Isso é, de novo, um paradoxo que a filosofia não tem como, e nem a medicina, e nem a biologia responder. Jesus vive e o Senhor vive tinha também implicações políticas. Quando no mundo antigo se espalhou a notícia de que o Senhor vive, isso se tornou uma afronta ao Império Romano. Tinha implicações políticas gravíssimas, porque Jesus foi condenado à morte pelo Império. Ele cumpriu os ritos de morte do Império Romano, segundo ou debaixo da tutela, debaixo do martelo de Pôncio Pilatos. Então as implicações políticas do mundo antigo eram enormes. O Senhor vive. Mas havia também implicações teológicas em dizer que Jesus vivia. Porque na teologia, ele não era apenas um bom mestre que andou pelo mundo fazendo o bem. Jesus não era apenas um curandeiro que saiu pelo mundo curando as enfermidades das pessoas. Ele não era apenas um exorcista que saiu pelo mundo exorcizando os espíritos malignos dos lunáticos, dos doentes daquela época. Quando a igreja primitiva dizia o Senhor vive, tinha implicações teológicas imensas, porque vingava a fala de Jesus no Evangelho de João, quando ele dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. Fazia vingar teologicamente a ideia de que ele, o autor da vida, não ia ser deixado na sepultura pelo Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas eu não quero hoje pela manhã, o meu tempo é exíguo, lidar com dimensões biológicas de como é que Jesus, um cadáver, voltou a viver. Não quero responder a questão filosófica, metafísica, como é que pode algo que está declaradamente morto voltar à existência, e que tipo de existência ele viveu depois de ressurreto. Essa é uma questão filosófica, um nó na filosofia, na verdade. Não quero tratar as questões políticas aqui, de dizer que Jesus vive. A gente pode abordar isso outro dia, numa outra ocasião. Eu não quero tratar a questão teológica e debater quais são as implicações teológicas de dizer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu quero falar hoje pela manhã para você sobre as implicações existenciais. E quando eu digo implicações existenciais de dizer que o Senhor vive, não é acreditar, não é crer na doutrina de que um dia eu vou viver novamente, só. As implicações existenciais de dizer que Jesus vive e de que Ele ressuscitou dentre os mortos dizem respeito à sua vida hoje, agora.
Uma coisa é eu ler um texto da Bíblia e dizer, isso é uma doutrina interessante. Uma coisa é eu abordar uma questão bíblica e dizer, isso aqui tem implicações políticas interessantes. Outra coisa é eu responder o que isso diz respeito a mim, a minha vida, a minha existência. Permita-me rapidamente lidar com vocês em 3 dimensões da ressurreição para a sua vida aqui e agora, hoje pela manhã. A primeira é que a ressurreição de Jesus não se resumiu a um cadáver voltar à vida. Quando Jesus ressuscitou, a mensagem bíblica é de que ele voltou, mas ele voltou para uma nova existência. A ressurreição de Jesus significa que nos domínios incompreensíveis do sobrenatural, a vida triunfou sobre a morte. Eu vou repetir. Ressurreição significa que nos domínios sobrenaturais e, portanto, incompreensíveis para nós, a vida triunfou sobre a morte. Então a mensagem bíblica é: Jesus não voltou à existência como um cadáver que recuperou a capacidade de viver. Só isso seria muito pouco. Jesus superou a compreensão da morte, ultrapassou a nossa compreensão biológica, natural, metafísica, a nossa compreensão teológica do que significa morrer. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não voltou com as mesmas, igual, semelhante ao que ele era antes. Deus o tirou do sepulcro para nos revelar que é possível sobrepujar, ultrapassar. É possível para nós crescermos além da prisão do tempo e do espaço. Quando estamos com Deus e em Deus, essa é a mensagem mais poderosa da ressurreição. O tempo e o espaço não têm a mesma força que tinham outrora sobre a minha vida. Então, na ressurreição de Jesus, nós aprendemos que quando eu morro, eu não morro para o nada. Na ressurreição de Jesus, eu aprendo que a morte não é um sugadouro que me dilui no reino do vazio. Na ressurreição de Jesus, eu aprendo que a morte não me empurra para um vazio total. Na morte de Jesus, Deus mostra à humanidade que é possível para mim e para você, que somos mortais, ultrapassarmos a barreira que a morte coloca sobre todos nós. E isso é uma coisa que só se entende depois que morre. Então Jesus nasceu
e morreu como todos os mortais. Mas ele ressuscitou corporalmente, mas o seu corpo ressurreto já não era mais o mesmo. Portanto, ele é homem, porque Paulo diz em Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas o seu corpo, ele é homem, mas essa dimensão e essa compreensão metafísica do que é ser um homem ressurreto, para nós é um enigma. Sabemos apenas que Jesus passou por uma parede depois de ressurreto. Algo que é impossível para mim e para você. Ele era diferente, tão diferente que Maria Madalena, que era íntima de Jesus, o viu no horto, o viu no jardim, e supôs que ele era o jardineiro e não Jesus. Ela não o reconheceu. 2 dos discípulos de Jesus, logo depois da morte dele, iam na direção de Emaús. Um viajante se aproxima deles, conversa com eles o dia inteirinho. O dia inteirinho conversa com eles e eles não perceberam que aquele viajante que ia com eles naquele caminho, durante o dia todinho, era Jesus. Ele aparece numa visão a Paulo. Anos depois, quando ele ia no caminho de Damasco. Fala com ele. Revela-se a Paulo. Então, que espécie de homem é esse? Que foi de Jerusalém para Cafarnaum, que foi da Judéia para a Galileia, num estalar de dedos. Porque a mensagem bíblica não é para nós ficarmos apenas debatendo, como querem os fundamentalistas, sobre a possibilidade ou não possibilidade de um cadáver voltar à vida. A mensagem da ressurreição é a seguinte: você que já passou em vida por processos de morte, pode renascer para uma outra qualidade de vida. E a ressurreição é essa maquete. A ressurreição é essa imagem que nós temos, esse alvo que nós temos, esse protótipo que nos inspira, que nos move a acreditar que mesmo nos processos mais dolorosos da vida, nos processos mais mortais e letais pelos quais nós atravessamos, é possível nós nascermos de novo. E está aqui, talvez o nó da mensagem evangélica que muitos não entenderam. Quem está em Cristo, nova criação de Deus é. Quem está em Cristo, nova criatura se tornou. Quer dizer, quem está em Cristo não é uma vida que foi remendada. Quem está em Cristo não é um cadáver ambulante, que é você, que agora tem uma religião bonitinha. Quem está em Cristo passou pelo crisol, passou pela metamorfose, saiu de uma qualidade de vida, de uma natureza, para uma outra natureza que foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, todo cristão é um ressuscitado. Todo cristão é uma fênix que renasce das cinzas.
Todo cristão é uma borboleta que deixou de ser lagarta. Porque a ressurreição é esse modelo para nós. E Deus quer soprar em nós o fôlego de vida, você que está morto em seus delitos e em pecados, para você ser uma nova criatura. O mesmo Deus que mandou o profeta soprar sobre os ossos secos, é o Deus que sopra sobre os ossos secos da sua e da minha história. O mesmo Deus que restaurou a vida de Jacó, fazendo dele um Israel, é o Deus que quer restaurar a sua vida e transformar você de um Jacó que é enganador, num príncipe ou numa princesa de Deus. O mesmo Deus que tirou Jesus do túmulo e o ressuscitou para uma nova dimensão de vida, é o Deus que responde à oração de Davi: cria em mim um espírito novo e renova em mim. Cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. Deus cria corações novos. E essa é a ressurreição. Deus é o Deus do Apocalipse 21, versículo de número 5, que diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele quer fazer nova a sua vida. Deus não quer remendar. Deus não quer simplesmente dar uma ajeitada. Deus não quer passar uma pomada. Deus quer que você ressuscite como Jesus ressuscitou para uma nova vida. Segundo, falei que eram 3. Segundo, a ressurreição, na ressurreição, nós carregamos, isso existencialmente falando, porque quando eu digo que Deus faz nova criatura, não significa que nós vamos deixar para trás as nossas cicatrizes. Você não vai deixar para trás as suas cicatrizes, você vai levar com você para a sua nova vida. Quando Jesus aparece na sala em que os discípulos estão trancados, Tomé, que não tinha acreditado no relato dos discípulos, e eu não culpo Tomé, porque o relato dos discípulos, obviamente, foi um relato hesitante, cheio de medo. E eu preguei sobre isso na mensagem do domingo atrasado, quando eu preguei o que fazer quando tudo parece perdido. E os discípulos estavam trancados na sala e Tomé dá o relato de que Jesus ressuscitou e que o Senhor vive, mas os discípulos estão tão abalados e tão devastados que a fala deles não convence. E Tomé não crê. E claro, eu também não creria. Mas Jesus entra pelas paredes da sala, aparece para Tomé e diz: Tomé, põe o teu dedo aqui na minha mão e vê a minha cicatriz. Põe o dedo aqui do meu lado e vê que me furaram. Ele já tinha ressuscitado. Ele já era de uma outra dimensão. Mas o corpo ressurreto de Jesus tem cicatrizes. Ser cristão num corpo novo, com um coração novo, com uma vida nova, não significa que as nossas cicatrizes vão desaparecer. Você sabe por quê? Porque aquilo que me marcou é importante que fique comigo. Aquilo que me feriu é importante que exista dentro de mim. Porque eu sou quem sou hoje também por causa das feridas que sofri. Eu reajo como reajo
as questões da vida pelas decepções que passei. Eu acho que foi Clarice Lispector que num dos seus livros diz assim: não tire de dentro de mim o negativo, porque você corre o risco de me fazer desabar todinha. É algo mais ou menos assim, eu estou parafraseando. Não tire de mim os negativos que eu tenho dentro da minha alma, porque ao tirar os negativos, eu corro o risco de desabar todinho. Jesus ressuscita e Ele carrega para a ressurreição, para a nova vida, as cicatrizes que marcaram o corpo dele. E essas marcas no corpo não são as marcas apenas físicas, são as marcas que ficam na alma da gente. Então, Deus quer que a gente entre para uma nova vida, mas não vamos ser ingênuos de acreditar que a minha nova vida em Cristo passa um apagador, que eu passo água sanitária na minha vida passada, e que tudo desaparece, e que tudo se dilui, e eu começo novinho numa nova história. Isso não é verdade. Eu tenho que carregar, sim, as minhas dores. Mas o interessante é que Jesus, mesmo cicatrizado, não é vingativo. Ele podia ser. Ele podia ser um vingativo. Essa semana me passaram uma fotografia dessas de rede social que viraliza, de Jesus sentado numa pedra. Aquela cena, aquela fotografia não, né? Aquela imagem, aquela pintura de Jesus, que geralmente ele está assim de mãos cruzadas, olhando uma pedra, olhando para o céu. Mas essa não é Jesus sentado numa pedra, de mãos cruzadas, olhando para o céu. É Jesus sentado com um fuzil AR-15 nas mãos. E quando eu vi essa imagem de Jesus sentado numa pedra com um fuzil AR-15 nas mãos, eu pensei, essa visão militarista, essa visão bélica, essa visão de um Deus guerreiro que é transferida para Jesus, eu não quero. Eu não quero servir a um Deus guerreiro, a um Deus bélico, a um Deus justiceiro. Eu não quero servir a um Deus que caiba dentro do Estado Islâmico e nem dentro do fundamentalismo evangélico norte-americano que manda jogar bomba na cabeça dos inimigos. Eu não quero esse Jesus. Eu não quero Jesus que anda numa caçada, uma cruzada contra os homossexuais. Eu não quero esse Jesus que anda de chicote na mão em busca das pessoas que erraram para poder surrá-los e mandá-los para o inferno. Eu não quero esse Jesus. Sabe por quê? Porque o Jesus que ressuscita e que tem sim os cravos nas mãos, é o Jesus que entra na sala e diz paz. E se os discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, perguntam para ele: Senhor, é esta hora que tu vais restaurar o reino a Israel? Quer dizer, é esta hora em que tu vais agora vingar a nossa sorte? Jesus disse: vocês não têm que saber quais são as horas e nem os momentos de Deus. Vão pelo mundo semeando bem, sendo gentis, curando os enfermos, trazendo paz para as pessoas. Esse é o Jesus que ressuscita, é o Jesus da Bíblia. A ressurreição é uma mensagem a todos os homens e mulheres que são imorredores, imortais, imperecíveis, todos os que praticam a justiça, que vivem a compaixão e que agem com misericórdia. O Salmo 1 diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. O Salmo 1 diz que o ímpio é como a moinha, quer dizer, é como aquela sarça, é como aquele mato do deserto que o vento espalha e joga.
O fato de Deus não ter deixado Jesus ficar preso à morte é uma segurança para mim e para você, de que Deus não quer, não deseja, que nenhum dos seus filhos permaneça nas masmorras do nada. Se Deus estava no começo da minha história, e Ele estava. Se Deus participou do meio da minha caminhada, e Ele participou, Ele estará também comigo no meu final. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega da minha jornada como mortal, da sua jornada como mortal. No dia que eu morrer, Paulo diz, e isso vai acontecer, meu corpo voltará ao pó, porque do pó eu vim. Mas o meu espírito retornará para Deus, porque foi Deus que o deu. E um dia, assim, essa é a promessa bíblica. Um dia, assim como do nada Deus criou o mundo, só pelo poder da sua palavra, um dia, do nada, Deus me chamará pelo nome à existência. Mas qual existência? A existência que eu vejo sinalizada como primórdio, como primeiro fruto, como primeiro sinal, como primeira evidência na ressurreição de Jesus. Então, João diz no capítulo 3 da sua primeira epístola universal, 1 de João capítulo 3, versículos 1 e 2, vejam como é grande o amor com que Deus nos amou. De fato, Deus nos amou de tal maneira que o mundo não nos conhece. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto completamente o que havemos de ser. E nós nem entendemos isso, porque nós somos mortais. Mas eu tenho essa confiança, que um dia, eu serei como Jesus foi, no dia em que Ele apareceu aos discípulos, entrou na sala e disse, paz. Seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então a ressurreição é essa mensagem de que todos. E Jesus diz isso no Evangelho, quando Ele manda os discípulos na sua missão, capítulo 10 de Mateus, Ele diz assim, vão e não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Pode matar o corpo. Alguns podem matar o corpo. E essa é a mensagem do Evangelho. O tempo está matando o seu corpo. O tempo está matando o seu corpo. Você vai morrer. E não tem efeito mais, não tem nada que nos arraste mais para a morte do que o tempo. Não adianta fazer plástica. O tempo é implacável, ele arrasta todos com ele. Dizem que lá nos Estados Unidos tinha um sujeito, verdadeira história, na década de 70, que estava dando uma aula sobre alimentos saudáveis para uma vida longeva. E no ar, ele infartou e morreu. Nós vamos morrer. Talvez você esteja doente e você vai morrer. Essa doença vai matar você. E Jesus diz assim, não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Porque em Deus nós somos preservados imortais. Todos homens e mulheres,
A Bíblia Sagrada diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa é uma promessa que se cumpre na escatologia do Apocalipse. Nós não seremos como o ímpio, que é espalhado como a sarça que o vento joga no deserto. Nós viveremos com o Senhor, mesmo que o tempo nos mate, mesmo que o homem nos mate. O meu eu está preservado em Deus e um dia eu serei semelhante ao que Ele é. Fique em pé comigo.